Hoje nós vamos falar de neuromarketing e de que forma as técnicas e os métodos da neurociência podem ajudar você a se dar bem no mercado, no mundo corporativo, principalmente entendendo as questões que envolvem consumo, ordens de consumo, que estimula o cérebro inconsciente, que estimula os seus produtos a chegarem muito mais rápido na decisão de compra dos mais variados consumidores. Esse é o nosso convite para você, leia com atenção e busque informações aqui na Produza. Se eu fosse você, eu não perderia nenhum minuto desse ProduzaCast, onde eu vou falar sobre neuromarketing, de que forma você pode usar o neuromarketing para alavancar os teus negócios, para aumentar os teus clientes, para conseguir alcançar aquele objetivo. E eu estou falando sério. Uma forma incrível de você conseguir fazer isso é através da neurociência, através da comunicação, com foco na neurociência, dos neurotipos, das personalidades, dos comportamentos de consumo. E eu quero falar para você tudinho aqui, para você não perder nada e aplicar de vez na tua vida, porque generosidade é necessário. Eu faço isso, você faz a sua parte e a gente faz o mercado acontecer, a gente faz a coisa acontecer de tal forma. Eu estou aqui agora, nesse momento, conversando com algumas pessoas e o microfone à minha disposição para que eu possa colocar para você como o neuromarketing, especificamente o neuromarketing que eu executo aqui na Produza com a minha equipe, pode acelerar o seu negócio, destravar aqueles objetivos e de vez fazer acontecer mesmo o resultado direto que você procura. Porque a gente fala disso, tem muita gente prometendo resultado, tem gente que está falando que o grande guru que vai resolver o problema, não é nada disso. É conhecimento que gera poder para transformar problemas, resolver dores, sarar feridas dos mais variados modelos de negócio. E eu já vou começar colocando para você pelo menos as sete principais frases que você vai usar em neuromarketing e entender isso aí de uma vez por todas. A primeira, grava isso. As cores afetam as nossas emoções. Eu estou falando da psicologia das cores. Olha que coisa impressionante isso. Segundo, contar histórias. Eu e você sabemos que contar histórias sempre será a maior das estratégias de engajamento, a maior das estratégias de conexão. O storytelling é a palavra. Contar uma história que tenha a ver, uma história que tenha um nível de conexão. Outra coisa que você precisa saber, tá? Imagens sempre vão impactar mais do que os textos, do que as palavras, as frases. Isso é secundário no processo de neuromarketing. Trabalhar com elementos visuais é o grande caminho. O quarto tópico que você não pode esquecer: as navegações interativas. Tudo que você colocar na internet, no aplicativo, no WhatsApp, precisa ter alguma interação. A interação pode vir através de um site com links, através de botões dentro do WhatsApp, através de um QR Code que vai trabalhar apontando para um vídeo ou para um benefício. Isso é muito importante. Em quinto lugar, você precisa trabalhar hierarquia de preços. Alex, trabalhar hierarquia de preços é mais ou menos o de e para. É mais ou menos isso, mas você pode inovar um pouco isso. Aqui no nosso treinamento, na mentoria que a gente faz, a empresa vem com uma demanda, com uma dor, com uma necessidade, e nós montamos uma estrutura fabulosa de como ele vai fazer isso na prática. De que forma ele pode colocar isto dentro do negócio dele, que todo mundo aprende, que todo mundo consegue fazer. Não é simplesmente colocar um preço de por. Você pode criar um bônus, criar um voucher, instigar o teu público, o teu cliente. Tudo isso vai fazer com que mais clientes venham. Tudo isso vai fazer com que você alcance, de fato, a resolução do problema que impede. O que está te travando a fazer? Coloque preços de uma forma arquitetada, de uma forma, eu diria, criativa, para que ele possa entender de vez e de verdade o que é preço e o que é valor. Em sexto lugar, você vai colocar as tipografias, é o lettering. Eu gosto muito de letterings, eu adoro trabalhar com letterings. E esses letterings, eles vão ser diretos, desde que você faça a clareza
desse lettering. Tem gente que coloca fonte demais, palavra demais, palavras curtas. Se você acessar aí os canais da Produza, você vai ter um exemplo clássico de como é que você pode fazer. Escolha uma palavra. As pessoas não conseguem, é muita coisa. Antigamente, eu lembro que há 20 anos atrás, nas formações em publicidade e propaganda, o que se falava, né? Temos 8.000 marcas à nossa disposição quando saímos de casa e no momento que a gente deitou. Olha, põe 80.000 hoje aí com o digital, né? A gente está falando de smartphone no bolso, a gente está falando de acesso de páginas, né? Na época a gente nem tinha nada disso. Tudo era na base dos players, dos broadsides, das revistas, magazines, outdoors, os billboards. Então não era muito claro você ter acesso a marcas como é hoje, né? E já eram 8.000 marcas o mensurado. Imagina que hoje você tem à disposição milhares de marcas, muito mais do que antes. Então tem que trabalhar a diferenciação com fontes mais diretas. O lettering, a fonte, a letra, a palavra tem que ser curta, breve, porque ela entra numa regra que a gente ensina aqui, que é a regra do AIDA, de neuromarketing. São elementos de ação, são elementos de atenção, são elementos de interesse, elementos de desejo e elementos de ação. Muita gente sabe disso, mas na hora H não consegue fazer, porque não tem um método de como fazer isso. E fazer isso é uma coisa muito importante. Então, trabalhe fortemente os aspectos de lettering. E por fim, a gente vai falar sobre elementos. Elementos que é o elemento de chamariz, o grande elemento que posiciona você. Se você mostra pão e pão, as pessoas vão olhar para você e vão perceber que você trabalha com alguma coisa de alimentação, tecnicamente até de uma lanchonete ou padaria. Então, o elemento-chave que chama essa atenção do neuromarketing, isso é muito importante. Então, repetindo, eu vou falar de forma aleatória aqui para não ficar um clichê para você. Você vai trabalhar a psicologia das cores, você vai trabalhar histórias, as imagens que vão sempre impactar muito mais do que textos. Você vai trabalhar os preços, vai fazer uso das fontes mais simples, porventura fontes que você consiga dar o recado em pouco tempo, vai ter experiência de site, aplicativo, WhatsApp, ou seja, as plataformas com um capricho muito especial de interação, e você tem elementos principais que vão elencar o seu neuromarketing. Em linhas gerais, tudo isso deve ser feito quando você tiver um comportamento do consumidor que vai processar a informação. Alex, é possível criar isso de uma forma geral e genérica? Eu sei que nós estamos numa geração de fast food, ninguém quer mais pensar, o copy é pegar pronto e replicar isso aí. Eu sou contra esse negócio, a gente tem que ter individualidade. A técnica da persuasão é importante, mas a gente não pode esquecer que tudo que envolve o mercado passa pela perspectiva da saúde. Conhecer o comportamento saudável ou não desses consumidores. Conhecer a neurociência da personalidade. Isso é muito legal. E se você conseguir fazer isso todos os dias, treinar isso aí, colocar na tua empresa, melhor ainda. Então, em linhas gerais, o comportamento do consumidor é processado por esse cérebro que identifica essas coisas que eu dei para você aqui. E tudo isso pode ser feito para criar uma palavra que rege absolutamente tudo. As emoções, sejam elas conscientes ou inconscientes. Olha que coisa bacana. Trabalhar isso vai ser a sua meta daqui para frente. Se você conseguir entender que o neuromarketing, o Kotler, que é o pai do marketing, escreveu uma coisa lá em Marketing 3.0, que era o marketing centrado nas necessidades humanas e por aí vai. Nós estamos em outro nível trazendo isso hoje com o neuromarketing, numa pegada muito legal que corrobora o pai dessa comunicação do mix de comunicação de produtos e serviços. Porque a gente, na verdade, através da tecnologia e das neurociências, a gente consegue adentrar, a gente consegue entender qual é o próximo passo desse consumidor. Por isso que eu defendo treinamentos focados na teoria das personalidades e na saúde do comportamento. Isso aqui é a minha praia, eu sou especialista nisso aí. E essas palavras que eu estou dando para você, provavelmente vai valer alguns milhares de reais para você usar. E faça isso acontecer. Então, no neuromarketing, os 7 pilares que eu te dei, essa definição do engajamento, da emoção, que vem através da sensação consciente e inconsciente do cérebro do teu consumidor, tem 3 pilares. Quer anotar? Vai lá. Emoção, engajamento e memória. Eu falei para você da emoção, o engajamento ele vem através desses elementos e a memória é a personalidade que a tua empresa tem de ser lembrado.
Quando você fala do Alex Cavalcanti, provavelmente você vai associar o meu trabalho no consultório, na área da saúde e da comunicação. Foi a minha vida. Eu trabalhei com música quando jovem, amo música, tenho instrumentos musicais. Minha primeira empresa foi uma escola de música e depois eu comecei a dar treinamento. Como já era um artista, eu desenhava, pintava, tocava vários instrumentos, cantava e fiz tudo isso com muito carinho, eu comecei a entender que as pessoas eram o centro do negócio. E aí comecei a estudar isso aí e me formei em psicanálise, depois em psicologia, neurociência, biomedicina, juntei todo esse conhecimento com a minha formação de comunicação publicitária e isso deu muito certo. E eu continuo estudando, continuo trabalhando, levantando os pilares para que as empresas possam entender que o caminho desse sucesso ou dessa dor que essa empresa está buscando perpassa pela ciência. Essa ciência que está aí para todo mundo estudar e avaliar qual que é a melhor opção para você. Então eu queria finalizar esse podcast hoje falando para você que eu fico sempre feliz de falar de neuromarketing, de persuasão, trabalhar as emoções. Eu vou escrever outros aspectos para você que você vai entender. Mas anota aí, ó, emoção, engajamento e memória. Isso é fundamental para você produzir uma campanha, um conteúdo neuromarketing. Emoção que vai gerar admiração, ansiedade, felicidade, que mais? Medo, raiva, né? Isso é muito legal. Trabalhar as histórias, como eu disse, utilizar palavras persuasivas, porquê, grátis, novo, aqui, agora. E isso tudo vai fazer um sentido para você maravilhoso, ok? Eu vou ficando por aqui. Eu estou desejando para você sucesso, saúde, paz e bem. E a gente se vê no nosso próximo conteúdo ou em alguma palestra Brasil afora que a gente vai estar junto. Paz e bem para você. Vamos em frente, juntos. Somos mais. Produza.